Olá, seja muito bem-vindo à aula 1 do módulo 1 Casas Astrológicas. A aula de hoje é sobre a casa 1, né? O início da casa 1 é chamado de ascendente. A gente vai ver, através da tela do meu computador, que eu vou compartilhar com você, vários significados da casa 1. E em cada significado da casa 1, eu vou dar um exemplo prático de alguma celebridade, de alguma figura pública, de alguma pessoa aí da história. Então vou dar exemplos práticos para você ver como que se interpreta cada significado desse na prática. É um curso muito prático, muito voltado para te ensinar mesmo a como interpretar qualquer mapa natal. Então, no caso do módulo 1, a gente vai agora começar falando sobre a casa 1, ok? Venha comigo e não esqueça, hein? Você vai ver aqui nesse módulo um videozinho para interpretação de cada signo em cada casa. Vamos estudar agora a casa 1. Então você vai ver um vídeo sobre a interpretação do signo de Áries na casa 1, outro vídeo com a interpretação do signo de Touro na casa 1, como a gente vai usar esse quadro aqui, o zodíaco, e, e também vai usar cada significado desse que eu coloquei na aula aplicado de forma prática para cada signo, ok? Então, vem comigo. Então, agora você está diante da tela do meu computador e a partir daqui a gente vai poder exemplificar melhor essa aula, né? Eu vou falar sobre os significados da casa 1, vários significados, os mais importantes, e vou exemplificar com mapas de figuras, né, históricas, com personalidades aí que vivas e que já deixaram a sua marca. Então vamos lá. A gente vai começar hoje pela casa 1. Aqui a casa 1. E o início da casa 1, a cúspide, né? O início da casa 1 recebe o nome de ascendente. Então é ele que a gente vai ver aqui agora. Ele tem associação, né? O ascendente, a casa 1, com o signo de Áries. O signo de Áries não é o primeiro, não é aquele que dá o start, que não é a partir do ascendente que nasce, não é a partir de Áries que a semente é lançada. Então é por isso e por outros motivos que tem associação com o signo de Áries. É, um dos primeiros significados da casa 1 é que ela simboliza o nascimento. E é interessante ver o mapa astral como uma grande historinha. Tem um enredo bem construído através de cada casa astrológica. E uma está conectada com a outra, né? Por quê? Porque há uma interrelação muito bonita e uma dessas interrelações, associando a casa 1, que é a que a gente nasce, né, que simboliza o nascimento, e é com a casa 12. A casa 12 não é a casa aqui, mais anterior, né, à casa 1, então. E antes do nascimento ascendente, o que acontece? Justamente a gestação. Por isso que muitas vezes a gente vai ver em planetas aqui na casa 12 do mapa natal de uma pessoa como que foi o processo de gestação dela antes dela nascer. É muito bonito ver isso. Então, como eu não gosto de ficar engessado só nos significados da casa 1 aqui agora, eu já vou falando também outras coisas, porque é assim que é bonito na astrologia. Então, muitas vezes a gente vai ver num planeta aqui na casa 12 como que foi a gestação dessa pessoa, né? E geralmente, por exemplo, um Marte aqui na casa 12 Marte não é justamente a agressividade, a briga, os conflitos. Então, pode ser que em função de Marte aqui na 12, durante a gestação dessa pessoa, os pais, o ambiente ali em que ela estava sendo gestada estava repleto de conflito. Casa 12, a gestação dela, casa 12 estava repleta de conflito, Marte, de brigas, de discussões, Marte. E é interessante notar também que
Igual Lua em conjunção com Júpiter. Lua tem muito a ver com a residência. E Júpiter tem muito a ver com o quê? Com uma expansão, com um movimento de expansão e, consequentemente, está associado a viagens. Então, pode ser que uma pessoa, por exemplo, que nasceu com Lua e Júpiter aqui na casa 12, o processo de gestação dela envolveu o quê? Uma mudança, Júpiter, residencial, Lua. Bom, mas depois a gente vê mais sobre a casa 12. Vamos agora nos focar sobre a casa um ascendente. Um dos primeiros significados da casa um é como você projeta o seu eu no mundo exterior. Eu coloquei aqui o exemplo do Che Guevara, que foi um líder revolucionário, junto com Fidel Castro, com Raul Castro. O Che Guevara era um argentino e ele era médico e ele tinha ideais revolucionários bem contundentes e estava disposto mesmo a quê? A brigar mesmo, a fazer as guerrilhas lá para tentar de alguma maneira espalhar a visão de mundo socialista em toda a América do Sul e América Latina. Então ele tinha esse grande ideal aí de espalhar o socialismo por todos os países aqui da América. Vamos ver o mapa dele, como para a gente saber como que ele se projetava no mundo exterior? Olha só que bacana. Ele tem o que? O ascendente no signo de Áries. E ele tem também, olha só, Urano cravado no ascendente em Áries. Áries não é o guerreiro? Áries não é aquele que luta? Não é aquele líder? Então, como Che Guevara projetava o seu eu no mundo exterior? Ele projetava o seu eu no mundo exterior, ascendente, e de uma maneira líder, Áries. Ele projetava o seu eu no mundo exterior, ascendente, de uma maneira guerreira, Áries. Você vai ver que a astrologia, o grande segredo da astrologia é esse, é a arte de linkar palavras-chave. Você vai me ver repetindo muito isso em cada aula para mostrar para você de forma bem clara o quanto que não tem segredo, não tem complexidade. Se a gente se atém às palavras-chave, né, de cada signo, de cada casa, de cada planeta, a gente interpreta qualquer mapa. E aos poucos a gente vai tomando mais confiança e aí vai aprofundando melhor. Entendeu? Aí a gente vai poder filosofar, aprofundar nas questões psicológicas de cada posicionamento astrológico. Mas sempre, ainda mais se você estiver começando, se você estiver no meio, se você estiver mais avançado nos estudos astrológicos, o grande segredo da astrologia é que ela é a arte de linkar palavras-chave. Então, Che Guevara, né, ele projetava o seu eu no mundo exterior, ascendente, de uma maneira líder e de uma maneira guerreira, Áries. O detalhe é, ele tem Urano cravado aqui no ascendente em Áries. O que Urano representa? Urano não é o revolucionário? Urano não é o rebelde? Pois é, e Urano não é o libertário, aquele que vem para libertar daquelas prisões saturninas, daquelas prisões das convenções, das repressões. Então Urano vem revolucionar. E olha que bonito, né? O lema aqui, um adjetivo estampado na imagem do Che Guevara. Ele era um guerreiro da liberdade, não é? Então, como que ele projetava o seu eu no mundo exterior? Como um guerreiro, Áries, da liberdade, Urano. E ele era um revolucionário, ele se projetava, né, no mundo exterior de uma maneira revolucionária, Urano. Muito bacana ver isso, né? A gente vai ver o quanto que um planeta, quando está cravadaço ali, sabe, em conjunção quase exata ou exata mesmo ao ascendente, que esse planeta ganha o que ele significa, ganha uma proporção gigantesca. Você já reparou nas fases de lua cheia, quando a lua começa a nascer ali no horizonte, ela não tem aquele tamanho gigantesco, né?
a proporção dela é muito maior. Depois que ela vai subindo, 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 ela já ganha a proporção normal dela. Mas quando ela está despontando ali no horizonte, ela ganha essa proporção muito, muito grande, não é? A mesma coisa quando um planeta está ali pertinho do ascendente, como no caso do Che Guevara, que tem Urano ali. O planeta que está ali pertinho do ascendente ganha uma proporção gigantesca na personalidade e na vida dessa pessoa. Então, você vê aqui que o Che Guevara, né, esse lado revolucionário dele, é inovador, progressista, de querer trazer mudanças radicais e inovadoras e revolucionárias, Urano tomava uma proporção gigantesca, conjunção com ascendente, na personalidade dele e, no caso, no modo como ele projetava o seu eu no mundo exterior ascendente. Vamos continuar. Um outro significado da casa 1 é como você se percebe, né? Aí eu coloquei aqui entre aspas, eu sou uma pessoa, e entre parênteses, não. Aí a gente vai colocar o adjetivo de acordo com o signo que está ali no ascendente. Dessa vez eu vou usar o exemplo do Deepak Chopra, que é um médico indiano que vive nos Estados Unidos há muito tempo. A especialidade dele é a endocrinologia, né? Ele é endocrinologista. Então, vamos ver qual que é o ascendente dele. Ele tem o ascendente, olha aqui, no signo de Peixes. Então, se uma pessoa com o ascendente em Peixes chegasse aí para você, um cliente, um amigo, o que você poderia falar a respeito dessa pessoa, né? De como que ela se percebe? Ela pode se perceber ascendente como uma pessoa que gosta de ajudar as outras peixes, né? Peixes tem esse lado de querer curar, de querer ajudar. E não por acaso o Deepak Chopra é um médico. E o médico é aquele que faz sacrifícios pessoais para se doar aos doentes, às pessoas necessitadas. Então, o Deepak Chopra pode se perceber como eu sou uma pessoa ascendente que gosta de ajudar as outras, peixes. Além de tudo, peixes tem uma associação muito forte com a espiritualidade e com a meditação, com a arte, com ferramentas que nos conectem, né, ao espiritual, à espiritualidade, à nossa alma, a esse lado mais místico, digamos assim. Então, o Deepak Chopra ele pode se perceber como uma pessoa ascendente espiritualizada, peixes, né? Não é à toa que ele já um livro dele tem vários livros dele. Um deles chama As Sete Leis Espirituais do Sucesso. E ele também já escreveu A Cura Quântica. Ele é bem focado nessa questão da cura, né? Então você vê que o ascendente em peixe está aí bem estampado, né? Como ele se percebe uma pessoa ascendente que gosta de curar peixes, ele se percebe como uma pessoa ascendente que é ligada à espiritualidade, ao mundo espiritual, peixes. Em você acaba sendo mais notado. Esse é o outro significado da casa 1. E coloquei aqui como exemplo a rainha dos baixinhos, a Xuxa. Aqui a coroa dela. E o que na Xuxa acaba sendo mais notado? Qual que é o signo associado à realeza, a ser rei, a ser rainha? Leão. Ela não é, né? O que acaba sendo mais notado nela, ascendente? Justamente o fato de ser uma rainha, Leão. O interessante é que Leão é um signo bastante associado com o universo infantil, com o lúdico, né? Com a criança. E ela é rainha de quem, né? A rainha dos baixinhos, ou seja, o que acaba sendo mais notado na Xuxa ascendente é o fato dela ser a rainha leão dos baixinhos leão. E tem um detalhe, né? Ela tem Marte aqui, Marte está a 6 graus e o ascendente está a 0 grau e 23 minutos de leão. Então, esse Marte não está
cravado no ascendente, como o Urano no mapa do Che Guevara tá no ascendente em Áries dele, mas esse Marte aqui também está bem próximo ao ascendente, tá? 6 graus do ascendente, então é algo que também se destaca na Xuxa, né? É um dinamismo, é uma força guerreira, Marte bem forte para ela que ser bastante notada ascendente como uma rainha, como a rainha dos baixinhos Leão, como uma mulher, claro, carismática, a rainha do entretenimento, né? Leão também é fera na propaganda, na publicidade, no entretenimento. Então, a Xuxa também é bastante notado na personalidade dela, ascendente, esse lado aí criativo, esse lado artístico, esse lado do entretenimento do Leão ali no ascendente. E ela usa de bastante energia, bastante vontade, bastante dinamismo, Marte, para ser bastante notada, bastante Leão notada ascendente. Um outro significado da casa 1 é como a sua identidade se afirma no mundo. Aí eu coloquei aqui o Michael Phelps, que é uma lenda da natação. Ele detém vários recordes mundiais. Ele entrou para a história mesmo, como, por exemplo, o cara que mais ganhou medalhas de ouro numa só edição das Olimpíadas, como o cara que ganhou mais medalhas na história das Olimpíadas. Então ele detém vários recordes, é um nadador norte-americano. Então é engraçado, né? Ele é um cara bastante competitivo, certo? Ele tem essa gana, ele tem esse lado bem enfatizado nele, porque através das competições envolvendo a natação, ele conseguiu tantas vitórias, tantos êxitos, e ele é reconhecido por isso. Vamos ver, já está tentando aí supor qual será o ascendente do Michael Phelps. Olha lá, o ascendente em Câncer, com o Sol. O Sol está na 12, mas está, né, a 2 graus, menos de 2 graus do ascendente. Então está em conjunção com o ascendente, quase cravado. E o Marte também está a 3 graus do ascendente, está ali quase cravado. Você sabe que o signo de Câncer é um signo associado ao elemento água, certo? Assim como Escorpião e Peixes. E você sabe que Marte é o guerreiro, é o competidor, é aquele que quer vencer, que quer ser o primeiro. E o Sol quer ser reconhecido, quer brilhar e ser notado por determinadas características. Então, lembra como a sua identidade se afirma no mundo? A identidade do Michael Phelps se afirma no mundo ascendente com grande competitividade, Marte, e brilhantismo, Sol, na piscina, na água, signo de Câncer associado ao elemento água. Às vezes a astrologia é tão literal, né? É bonito demais. Então, assim, ele tem, é o que a identidade dele se afirma no mundo dessa maneira ascendente, competitiva, Marte, num ambiente aquático, ascendente em Câncer, e sendo um cara que obteve esse tipo de reconhecimento, ele se destacou, ele é o centro do palco Sol, através justamente desse tanto de conquistas Marte por essa Marte Sol, né? Através das competições Marte envolvendo a natação, signo de Câncer. Um detalhe importante, muitos astrólogos considerariam esse Mercúrio aqui como estando na casa 2. Por quê? Porque ele está bem próximo da casa 2. Só que eu considero que nada é por acaso. Se um planeta está numa casa, mesmo que seja no final dessa casa, ele está justamente nessa casa e não na próxima. Então eu considero esse Mercúrio como estando na casa 1, em Leão, né? Tá em Leão, na casa 1 do Michael Phelps. Você experimente aí, né, as duas versões, as duas convenções astrológicas para ver qual que funciona melhor para você, se um planeta realmente está na próxima casa ou está nessa casa ou em ambas. Eu considero como estando realmente nessa casa 1, ou seja, como que o Michael Phelps também se afirma no mundo ascendente? De uma maneira versátil e rápida, Mercúrio
com grande criatividade, com grande brilhantismo e com grande potencial de ser reconhecido. Leão. Leão é o signo que gosta de ser reconhecido. E Mercúrio tem essa habilidade de movimentar. Só lembrar de Hermes, né? O deus que tinha aquela velocidade toda e que transitava pelos dois mundos, do humano, dos deuses. Então é só lembrar daquela, né, das asinhas no pé. E então você vê a velocidade dele. Então Mercúrio está muito associado à velocidade. Estando na casa 1 ele ganha destaque. Então no Leão, mais destaque ainda, que é o signo que é associado ao que é mais notado na pessoa. Então tem Marte na casa 1, Sol em conjunção ascendente e também tem Mercúrio na casa 1, no caso em Leão. Não é? Então, como que o Michael Phelps, como é a identidade dele se afirma no mundo? De uma maneira competitiva, Marte, dentro do ambiente aquático, Câncer, e também defendendo a sua pátria, Câncer. O signo de Câncer tem muito isso, de estar muito ligado ao país, à nação, ao local onde se nasceu ou morou. Então, e com grande brilhantismo, sendo reconhecido só por isso. Além dessas maneiras, né, da identidade do Michael Phelps se afirmar no mundo, a identidade dele também se afirma no mundo, o ascendente, né, a casa 1, de uma maneira muito rápida e versátil, né, e muito rápido, versátil e inteligente, Mercúrio, com grande criatividade, brilhantismo e autoconfiança, Leão. Um outro significado da casa 1 é quais as primeiras impressões que a pessoa tende a transmitir. Aí eu coloquei aqui o exemplo do Osho, também chamado de Bhagwan Sri Rajneesh. Eu, quando conheci os livros dele, né, os livros não eram editados com o nome Osho. Eu pegava vários livros na década de 90 dele lá na biblioteca pública, aqui de Belo Horizonte, e ficava fascinado com o Osho pela capacidade dele de falar sobre tudo de uma maneira tão inteligente e encantadora que te mostrava perspectivas que até então eu não tinha pensado. Ele tem essa habilidade de usar as palavras de uma maneira tal que te mostra o outro lado das questões, novas perspectivas, e você fala, meu Deus, tudo a ver, com uma lógica, com uma inteligência absurda. Então você já está tentando imaginar aí, né, qual que é o signo que está no ascendente dele? É exatamente, é o signo de Gêmeos. O ascendente do Osho é Gêmeos. E então, né, detalhe que eu coloquei essa foto aqui com as mãos dele em destaque, porque Gêmeos fala com as mãos, né? Se você travar as mãos de Gêmeos, a pessoa que tem ascendente, Sol, Lua ou muitos Gêmeos em evidência no mapa, né, como muitos planetas em Gêmeos, então você vai ver que ela gesticula demais, demais, demais. E então as primeiras impressões que o Osho tende a transmitir, ascendente, são de um cara inteligente, Gêmeos, de um cara hábil com as palavras, Gêmeos, de um cara que sabe mostrar outras perspectivas, para a gente entender melhor as questões, Gêmeos. Então esse é um lado muito bacana de se ver pelo fato do Rajneesh ter essa habilidade toda com as palavras e de fazer a gente pensar de uma maneira diferente e falar, uau, isso é Gêmeos. Outro significado da casa 1, como você se mostra para os outros. É muito bacana ver que o ascendente, a casa 1, é tipo o rótulo de um produto. É algo que fica ali na estampa. Então, no caso do Romário, que foi eleito, né, senador em 2014 e já estava no mundo da política como deputado, no slogan dele aqui, no tema dele aqui, olha só, Romário, senador 400, coragem para mudar. Então ficou bem evidente esse lema aqui como rótulo dele, como a estampa do Romário. Qual que é o signo que tem a coragem para mudar? Escorpião. Escorpião no ascendente que o Romário tem. Então, como que você se mostra para os outros? Romário se mostra para os outros, ascendente, com coragem para mudar. Escorpião. E esse é a estampa do Romário, né? Ascendente.
É justamente esse lema aí, escorpiano, que tem a coragem para mudar. Escorpião é um signo que é muito forte em catalisar a mudança na vida das pessoas. E o detalhe é que tem o Netuno. Netuno não está em conjunção com o ascendente, Netuno está na casa 1. E tem Netuno em escorpião também. Netuno é aquele impulso de querer de alguma forma fazer sacrifícios pessoais para ajudar os outros. Esse é um dos atributos de Netuno e um atributo positivo. Então, o Romário, ele se mostra para os outros, ascendente, com esse espírito doador, com esse espírito de netuniano de querer ajudar as pessoas, Netuno, através da sua coragem para mudar, Escorpião. E Netuno também tem muito a ver com a arte, né? Com o artista. Então, Romário era o artista Netuno da bola, né? E Escorpião é um signo competitivo. O regente dele é Marte. E o corregente é Plutão. Então, Marte não é um competidor. Então, ele tudo a ver também com o Romário ser o artista da bola. Certo? Ele se mostrar ao mundo ascendente como o artista Netuno da bola, futebol, competição, associação com Escorpião. Aqui eu coloquei o exemplo do Steve Jobs, o gênio da Apple e de outras empresas também, para exemplificar esse outro significado da casa 1. Quando você vai iniciar algo, como você se comporta? E como você entra nas experiências da vida? E o Steve Jobs está aqui com o iPhone na mão, né? Então, quando ele ia iniciar algo, como que ele se comportava? De uma maneira muito crítica, virgem, de uma maneira muito exigente, virgem, de uma maneira muito criteriosa, muito estudiosa, muito analítica, muito perfeccionista, virgem. O interessante é que virgem é o signo dos pequenos detalhes, dos pormenores. E Steve Jobs tinha esse desejo de tornar algo funcional, né? Virgem gosta de ser produtivo, funcional, e ao mesmo tempo ele era, né, estava sempre diminuindo aí os produtos, reduzindo o tamanho deles. Isso é muito virgem, muito bacana ver isso. Então, né, como que ele entrava nas experiências da vida? Ele entrava nas experiências da vida ascendente de uma maneira muito trabalhadora, virgem, de uma maneira muito produtiva, virgem, de uma maneira muito perfeccionista, virgem. Um outro significado da casa 1 é como você encara a vida. E claro, em função dessa visão de como a gente encara a vida, isso vai mostrar como a gente se comporta diante da vida. E aqui eu coloquei o cineasta espanhol Pedro Almodóvar. E então, como que ele encara a vida? Ele tem um ascendente em touro. Então, ele encara a vida ascendente de uma maneira artística, touro. Touro tem aquela habilidade artística mais prática, ele realiza na prática aquele dom artístico. Então e o Almodóvar é um cineasta, né? O cineasta é o quê? É um diretor. Um diretor, um cineasta, ele é o quê? Ele realiza através de um filme a sua arte, né? Ele realiza a arte através de um filme, né? Um filme é uma expressão artística prática ali que tem que dirigir, tem que estar ali no dia a dia, de forma bem produtiva. Então, ele encara a vida, né, de uma maneira, ele encara a vida ascendente de uma maneira artística, touro, de uma maneira produtiva, touro, e de uma maneira que realiza na prática e de uma maneira artística aquilo que ele acredita, né? Isso aí é touro. Um outro significado da casa 1 é qual o efeito imediato que você provoca nas pessoas e nos ambientes quando você aparece. Aí eu coloquei aqui o Bruce Lee, que era um ator e ao mesmo tempo um professor, ele era formado em filosofia e também um professor de Kung Fu, ele era um artista marcial. Então, qual que é o efeito imediato que o Bruce Lee provocava nas pessoas e nos ambientes quando ele aparecia? Ele provocava nas pessoas e nos ambientes um efeito ascendente filosófico, Sagitário. Ele provocava, ele gerava um efeito quando ele aparecia ascendente de professoral.
ascendente. Ele era professor de filosofia, professor de Kung Fu. E ao mesmo tempo, Sagitário tem muito a ver com a gente vai ver no módulo 3 muito a respeito, de maneira bem mais profunda, sobre cada signo. Né? A gente vai ver os signos astrológicos no módulo 3. E no módulo 2 a gente vai ver os planetas. Mas nesse módulo 1, a casa, eu vou soltando algumas coisinhas aqui de cada signo, de cada planeta, claro. E no caso do Sagitário, ele tem uma associação muito forte com os esportes, com a viagem, com as viagens. Então, o efeito imediato que o Bruce Lee, né, gerava nas pessoas, nos ambientes ascendente, era de um cara estrangeiro, Sagitário. Sagitário é o estrangeiro, é o exterior, é o internacional. Ele nasceu na China e depois foi morar nos Estados Unidos. Então, é, ele, né, ele gerava esse efeito aí imediato nas pessoas, ascendente, de ser alguém estrangeiro, Sagitário, de ser alguém voltado para a prática esportiva. Ele era um lutador de Kung Fu. E é interessante porque ele tem o Sol aqui, está na casa 12, mas está cravado no ascendente em Sagitário. Né? Sol a 5 graus e o ascendente a 6 graus de Sagitário. Então está em conjunção e cravadaço ali. Então o Sol não é associado ao Leão, e Leão não é o ator. E Bruce Lee era ator de vários livros, de vários filmes de Kung Fu. Né? Então o efeito que ele além de tudo, né, o Sol aquece, o Sol tem um carisma. Então o efeito imediato que o Bruce Lee gerava nas pessoas ascendente era também de grande carisma, Sol, de um cara que brilhava, Sol, ao se apresentar nos ambientes ascendente. Brilhava como? De uma maneira filosófica, Sagitário, de uma maneira professoral, Sagitário. Então esse era o efeito imediato que o Bruce Lee provocava nas pessoas. Um outro significado da casa 1 é quais as características que você busca desenvolver e usar para se autoafirmar na vida. Traduzindo, é o que aspiramos ser e expressar. E aqui eu coloquei o Barack Obama, né, eleito presidente dos Estados Unidos, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então imagino que o que o Obama, né, aspira ser e expressar. Tchan, tchan. Um ascendente dele está em Aquário. Aquário não gosta de chocar? Aquário não gosta de fazer diferente? Aquário não gosta de quebrar as regras, quebrar a tradição, quebrar as convenções? E é isso mesmo que o Obama fez. Ele aspira ser e expressar ascendente a rebeldia de quebrar, né, normas, padrões e tradições, Aquário. Tanto que ele foi eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Então o Barack Obama, aspira ser e expressar ascendente, a sua originalidade, a sua genialidade, Aquário, e os seus ideais sociais, Aquário. Aquário gosta de gerar um progresso na sociedade em função dos seus ideais sociais. Sendo assim, o Obama aspira a ser, né, um ascendente, um cara idealista, Aquário, que quer ver progresso na sociedade, Aquário, que quer quebrar preconceitos, Aquário, e ele quer expressar ascendente esses ideais sociais aquarianos para gerar progresso e com esse tom aí de originalidade, de romper com as tradições e com as convenções, Aquário. E por último aqui, dos significados essenciais da casa 1 é qual o filtro através do qual todos os posicionamentos do mapa natal passam. Eu coloquei aqui o exemplo da Gisele Bündchen. Ela tem o ascendente em Capricórnio. Então, o filtro através do qual cada faceta da personalidade dela, simbolizada por cada posicionamento do mapa natal dela, passa por esse filtro aí de competência, Capricórnio, e por esse filtro de quê? De respeitabilidade, de credibilidade, de autoridade, Capricórnio.
ela é a top, né? E Capricórnio gosta de chegar no topo mesmo ali do sucesso. Então, o filtro através do qual todo o mapa dela passa ascendente é marcado por esse colorido aí de ser a top Capricórnio, de ser bem sucedida Capricórnio, de ser respeitada profissionalmente Capricórnio e de ser uma autoridade Capricórnio. Eis aí então os significados da casa 1 com os respectivos exemplos práticos para você aprender mesmo na prática. E além disso, você tem aqui nesse módulo 1 o significado de cada signo no ascendente, certo? Então você vai ver um videozinho aplicando cada significado desse que a gente viu aqui da casa 1 para o ascendente em Áries, para o ascendente em Touro, para o ascendente em Gêmeos, um vídeo para cada um desses ascendentes, aplicando de maneira prática e didática esses conceitos que a gente viu da casa 1 para cada um dos signos no ascendente. E claro, você vai ver essa mesma coisa em cada casa. Na casa 2 a gente vai estudar essa aula da casa 2 com os conceitos da casa 2, usando exemplos de figuras históricas, de personalidades, celebridades, e ao mesmo tempo vai ter um videozinho para cada signo na casa 2, ok? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido claro e vamos que vamos. Um beijãozão e até a próxima aula.